gente vai continuar falando, gente, sobre a expectativa para essa votação, sobre a manutenção ou não da prisão do deputado Chiquinho Brazão. E agora temos entrevista importante. Luciana Amaral está agora com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, que era muito próximo da vereadora Marielle Franco, e ele conversa com a gente agora. Deputado, muito obrigada por participar conosco aqui do 360. Luciana aí do seu lado, eu peço a ela que comece a entrevista para nós. Obrigada, Raquel. Boa tarde novamente a você e a todos que nos acompanham aqui no 360. Em primeiro lugar, agradecer ao senhor a disposição de estar aqui falando com a gente. Eu gostaria de saber qual a expectativa do senhor para agora, a votação no plenário que pode definir a prisão ou não do Chiquinho Brazão, o senhor que era um amigo íntimo, muito próximo da Marielle Franco. A gente está percebendo aqui nos corredores que tem muita gente que está pensando em não comparecer, não dar quórum, está uma imprevisibilidade ainda muito grande. Como é que o senhor analisa esse cenário e também, se puder, falar do próprio sentimento, de ver toda essa questão aqui hoje? Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Raquel. Obrigado pelo convite. Olha, a expectativa é muito grande porque são 6 anos, como vocês já documentaram tantas vezes, são 6 anos de espera por uma investigação de um crime muito grave, de um crime que marcou a história do Rio de Janeiro, de um crime que se tornou nacional e internacional. A vida de uma mulher, a vida de uma filha, de uma mãe que foi ceifada de uma maneira covarde. A Polícia Federal fez uma investigação, conseguiu depois de tanta obstrução das provas chegar ao autor e aos mandantes. Nesses mandantes, gente poderosa, Tribunal de Contas, chefe da polícia, deputado federal que era vereador. Então, acho que o parlamento, quando vai votar a soltura ou não de um deputado nessa circunstância dessa investigação, tem que ter muita responsabilidade. É bom lembrar que a gente tem uma investigação da Polícia Federal e uma prisão feita pela Polícia Federal, mas que foi efetivada no dia seguinte pelo STF, com uma turma inteira votando por 5 votos a 0 pela manutenção da prisão. Então, o Congresso, o Parlamento, quando vai votar, ele não vota se o deputado é inocente ou não. Não é isso que o Parlamento está fazendo. Ele vai votar se ele continua preso ou não. E, ao mesmo tempo, está votando o Conselho de Ética, que pode cassar. Ou seja, o Parlamento acha que é um caso de decoro, de quebra de decoro, e é evidente que pode ser cassado, mas solta para que ele possa conviver e andar normalmente entre os deputados, alguém acusado com uma investigação de 6 anos sobre homicídio. Então, eu acho que é prudente, é muito prudente que o parlamento possa manter a prisão. É a expectativa de todos, acho que é a expectativa da cidadania brasileira, a expectativa de todo cidadão, expectativa minha como amigo, como companheiro, de que trabalhei tantos anos ao lado da Marielle, porque foi uma investigação muito dura. A Polícia Federal consegue, com muitos méritos, chegar a essa conclusão. Tem o STF garantindo isso. Estamos às vésperas de apresentação de uma denúncia pela PGR. Então, acho que seria muito perigoso a decisão da Câmara Federal de soltar, conviver, para depois dizer que resolve isso no Conselho de Ética. Deputado. Enfim, a expectativa da gente é que a justiça seja feita. Pois não, Raquel? Presidente e ex-deputado, parte dos parlamentares entende que isso é quase que um conflito entre o legislativo e o judiciário. O senhor disse, olha, essa prisão da polícia, essa prisão do Chiquinho Brazão, pedida pela Polícia Federal, foi referendada pelo judiciário. O senhor está usando isso como um endosso, para que ele continue preso. Como que o senhor avalia esse argumento daqueles que já foram seus pares, de que não, é preciso fazer um ponto com o judiciário, de que o judiciário não nos alcança, de que somos independentes? Olha, o Poder Legislativo é independente, claro que é. Eu concordo plenamente, mas o que está em caso aqui, o que está em análise aqui é um homicídio. É o homicídio de uma mulher, o homicídio de uma mãe, o homicídio de uma filha, o homicídio de uma pessoa. Aliás, o homicídio de 2 pessoas, do Anderson e da Marielle, de um homicídio covarde, de uma execução. O que está em jogo aqui não é a independência do parlamento. O parlamento é sim independente, os 3 poderes são independentes e o STF cumpriu o seu dever.
O dever do STF era avaliar a prisão. E não foi uma decisão monocrática, não foi decisão de um juiz, de um ministro, foi decisão de 5, foi 5-0. E era o papel deles. Agora, o papel da Câmara vai ser desfazer uma investigação na Polícia Federal e desfazer uma decisão de uma turma inteira do STF diante de um caso de homicídio. Não é defender alguém nessa circunstância que vai tornar o parlamento mais ou menos independente. O parlamento é independente, tem que ser, age de maneira independente. Mas não é esse o caso que vai caracterizar a independência do parlamento. Pelo contrário, esse caso pode jogar sobre o parlamento uma imagem muito negativa que não é bom para a democracia brasileira. E, presidente, se me permite também fazer mais uma pergunta. Luciana, só um minutinho. Jussara Soares tem uma pergunta para ele. Presidente, boa tarde. Queria que o senhor avaliasse, né? O senhor está aí pessoalmente na Câmara, como fica a imagem desses deputados que eventualmente decidirem por não comparecer. Como é que fica? Qual é a imagem que fica da Câmara dos Deputados numa situação como essa? Não, obrigado pela pergunta, isso é muito importante. A gente tem que deixar claro que o deputado que não comparecer é a mesma coisa de que ele vir e votar pela soltura, né? O deputado que não comparecer, ele está contribuindo para que um deputado que é investigado, acusado por homicídio, seja solto e conviva no parlamento com todos os outros deputados. A ausência de um deputado vai permitir um quórum e vai permitir que talvez não se chegue ao número necessário de votos para manter a prisão. Então, o deputado ausente, o deputado que não vier hoje, ele está contribuindo, é como se ele votasse, é a mesma coisa dele votar pela soltura. Não pode haver uma desculpa, não pode haver um subterfúgio, né, para um voto que terá a mesma consequência.